A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje quero trazer mais uma mensagem. E essa mensagem ela se encontra no livro de 2 Coríntios. O capítulo é o 5, o versículo é o 6 e o 7. E a Santa Palavra diz: por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. A fé é isso. Viver ausente do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Irmão, irmã, o livro de 2 Coríntios, o capítulo 5, ele faz parte de uma sessão em que Paulo fala sobre a fragilidade da vida eterna e da glória da morada celestial. É um contraste do visível, que é o sofrimento, as limitações, as perseguições, com o invisível, a eternidade, a justiça de Deus, um propósito maior. O versículo 7 é um resumo que a vida cristã não é regida pelos olhos naturais, mas pela confiança no caráter de Deus. E hoje, como a sua vida está sendo regida? Se preocupando em tudo que vê, do que falam de você, daquilo que não acontece, ou da confiança da justiça do Senhor? Porque 2 Coríntios é a carta mais pessoal de Paulo. Sabe por quê? Aqui Paulo revela suas dores, suas angústias e perseguições. Isso, irmão, desde o encontro com Jesus, essa foi a vida de Paulo. Mas possuía um diferencial. Possuía alegria no Evangelho, possuía confiança na suficiência de Deus. Paulo, sempre confiando que Deus iria prover o dia a dia. Ela é uma carta marcada por emoções, marcada na defesa apostólica que muita esperança no meio à sua fraqueza. Ela foi escrita provavelmente na Macedônia, logo após os conflitos com os coríntios. Porque a igreja de Corinto estava dividida, influenciada pela cultura pagã, questionando a autoridade de Paulo, atraída por falsos mestres. Era um ambiente religiosamente diverso e tumultuado. Tinha de tudo. Tinha judeus convertidos, gentios ex-idólatras, pessoas culturalmente influenciadas pela filosofia grega. Uma comunidade em crescimento, mas cheio de conflitos internos. E você? Quais são os seus conflitos internos? Todos nós possuímos. Eu tenho vários, mas devemos ser igual a Paulo. Paulo sempre com fé e confiante nas providências de Deus. Olha o que diz outras passagens com essa mesma confiança. Isaías 7,9 vai dizer: se não credes, certamente não permanecereis. Mostra que a fé é fundamento para permanecer firme. Jeremias 17,7 diz: bendito o homem que confia no Senhor. Confiança, não na visão natural das circunstâncias. Ezequiel 12,2 vai dizer: eles têm olhos para ver, mas não veem. O povo não discernia a espiritualidade, com isso perdiam a sua fé. Daniel 3, 17 e 18 vai dizer que os jovens hebreus caminhavam pela fé diante da fornalha. Já em João 20, 29, bem-aventurados que não viram e que creram. Jesus, irmão, confirma o princípio de 2 Coríntios 5, 7. Porque Paulo explica que era necessário andar pela fé, não pela visão humana. Era para permanecer firme. Em contraste, Paulo exalta a fraqueza e a sua dependência e a sua necessidade de fé. E você, como é que está andando? Já dirigiu à noite com faróis ligados? Você não vê toda a estrada, mas vai avançando, confiando que o caminho está lá. Assim é a fé. Deus demonstra o necessário para hoje. Ele não vai te mostrar o necessário para o ano de 2026. Irmão, senão com certeza você não iria seguir lutando. Porque Mateus 14, 29 e 31 vai dizer: Pedro anda sobre as águas enquanto olha para Jesus.
mas quando ele olha para o vento, que é a circunstância, ele afunda. Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé. Apocalipse 1,17: não temas. Irmão, a fé vence o medo, porque vê Cristo exaltado. O versículo acima ensina que a vida cristã é fundamentada no invisível, no eterno e espiritual, e não nas circunstâncias visíveis. Fé, irmão, é caminhar guiando por Deus mesmo quando não vemos evidências naturais, aquelas evidências concretas, aquelas que te traz segurança. Mas em 26, precisa confiar mesmo quando o diagnóstico médico for difícil. Vai prosseguir mesmo quando as portas parecerem fechadas. Vai ter que orar mesmo quando não há sinais. Principalmente manter fidelidade quando tudo parece contrário. Ah, irmão, vai ter que descansar mesmo sem sentir no controle. Sabe por quê? Porque quando as suas mãos tremem, Jesus, ele te sustenta. Quando as suas palavras faltam, ele fala. Quando os seus joelhos vacilam, ele te levanta. Porque Jesus é o único que é confiável, que é presente mesmo no invisível, que guia mesmo no silêncio. Ele trabalha além do que vemos. Ele não depende de circunstâncias. É o único que vai tirar a tua ansiedade, vai fortalecer o teu coração, te dá um propósito, te traz coragem, afasta o desânimo. Mas, irmão, com muita obediência, sua vida em 26 vai ter que ter mudanças. Sim, é você que vai ter que mudar. Vai substituir o medo pela fé. Passar a andar pelo sentimento, parar de andar pelo sentimento todo dodói. Rejeitar a visão limitada, depender da direção da palavra diariamente e não se direcionar ao que escuta nas redes sociais. Priorizar a comunhão com Cristo. Estou cansado, está calor, tenho muito trânsito para enfrentar. Ah, irmão, tem que priorizar a comunhão com Cristo. Orar antes de decidir. Sabe por quê? Às vezes Deus nos leva a lugares onde nossos olhos não alcançam, para que o nosso coração aprenda a confiar. E você, está andando pela fé ou pela visão? O que está guiando as suas decisões? Deus ou as circunstâncias? Irmão, fé não é sentir, é obedecer. Quando você não vê a mão de Deus, aí a fé começa, aonde a sua visão termina. A fé vê o invisível, crê no inacreditável, e você recebe o impossível. Sempre vou repetir, a vontade de Deus não levará você aonde a graça dele não possa sustentá-lo, porque a fé é o olho da alma. Deus é muito bom para ser cruel e muito sábio para errar. Fé é confiar que Deus é mais do que o suficiente. Jesus é o suficiente. A fé descansa em Deus mesmo quando todos os seus sentimentos, seus sentidos dizem o contrário. Irmão, a fé é confiar na direção de Deus, mesmo quando você não entende nada. Porque Cristo é o fundamento da fé. Ele andou por fé diante da cruz. Ele venceu a morte. Abriu o caminho para que vivamos não pelo que vemos, mas pelo que Ele é e o que Ele já conquistou. A fé é seguir os passos de Cristo ressurreto. Que nesse ano de 26, você ande pela fé. Acredite no invisível de Deus, confie, tenha esperança, permaneça no caminho, com a dependência total de Deus, porque Jesus Cristo é a promessa da eternidade. Vamos orar juntos? Pai amado e Pai querido, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, quero te agradecer o meu acordar, em poder falar mais uma vez da sua palavra, pela sua graça e pela sua misericórdia. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante de Tu a minha presença, Senhor. Me coloco, Pai, diante da Tua presença. Ensina-me a andar mais pela fé, em caminhar em confiança, permanecer mesmo quando o invisível necessário parece assustador. Dai-me esperança, Pai, dependência e coragem para não viver pelo que eu vejo, mas pelo que Tu prometeste.
Que Jesus Cristo seja o meu fundamento, a minha força, o meu caminho. Que cada passo meu seja guiado pela eternidade e não pelas circunstâncias, pois sou fraco e pecador, necessitado das suas misericórdias, Pai. Pelo poder do seu nome, Jesus Cristo, eu rejeito o medo, o desânimo e a dúvida. E retire, Pai, tudo, todo medo, todo desânimo, toda dúvida daqueles que ouvem essa mensagem. Declaro que Tu és fiel, Senhor, que a Tua palavra permanece para sempre. Sustenta-me, Pai, na jornada e conduz-me segundo a Tua vontade. Pai, eu agradeço mais uma vez, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amém.